Bom dia, comunidade querida aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Hoje, agora, esse momento em que estou gravando esse programa Paz e Bem, é sexta-feira, 10 de maio de 2024, agora é 4 horas e 40 minutos da madrugada. Como tem sido ao longo dos últimos 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, tenho gravado, não tenho feito mais o programa ao vivo, o que não nos permite, lamentavelmente, né, o diálogo no chat, por conta do meu horário de trabalho na revista Fórum. Começa a trabalhar daqui a alguns minutos, às 6h30 da manhã, o Fórum Café já está no ar, então a gente faz essa conversa gravadamente. Então o programa vai ao ar a partir das 6 horas da manhã desta sexta-feira, dia 10 de maio, e aí fica disponível para você de manhã, de tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que chega aqui para essa conversa, essa reflexão comum. Primeiro tema. Este é o programa Paz e Bem de número 2004. Essa semana agora atravessamos a fronteira do programa de número 2000. Olha, é uma trajetória, né? Nesse país de tantas de histórias tão recentes, às vezes de histórias tão curtas, é interessante, né, que a gente tenha conseguido reconstruir essa história. O primeiro programa Paz e Bem foi ao ar dia 14 de novembro de 2018. Né? Então, estamos falando aí 2019, 2020, 2023 e 2024, vamos completar 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, vamos completar 6 anos no ar, ininterruptamente, todos os dias no ar, agora em novembro de 2024. Né? Estamos no ar, portanto, há mais de 5 anos, né? Caminhando aí para 5 anos e meio. Para mim, surpreendente, né? Não imaginava que a gente pudesse ter feito essa jornada tão longa e bonita. Comecei o programa lá atrás, sozinho, como uma ideia. A ideia naquele momento foi interessante, né? A ideia foi, estava todo mundo na esquerda, nas forças democráticas, nas pessoas de espiritualidade aberta, muito impactada, muito chocada com o que tinha sido a eleição do Bolsonaro e com a erupção na cena brasileira do fundamentalismo de maneira tão assustadora, né, tão agressiva no processo eleitoral. E a reflexão que me fez levar ao canal Paz e Bem, na verdade, inicialmente ao programa Paz e Bem, esse programa das madrugadas, manhãs, foi exatamente a de que não, a espiritualidade não pode ser algo entregue à extrema-direita, ao fundamentalismo. Então, a reflexão inicial foi exatamente essa. É preciso abrir espaço para um outro projeto, né? Porque ao longo dos anos, a partir de 2014, 2015, né, do processo de derrubada de Dilma, o fundamentalismo tornou-se uma força agressiva e ofensiva. E as demais espiritualidades todas como que recuaram para as bordas, para as margens, né? Se sentiram de fato intimidadas. A gente já assistia na primeira década do novo século, uma decadência muito forte, por exemplo, da teologia da libertação, né? Hoje ainda sobrevive, mas muito fragilizada, extremamente fragilizada. Então, aquilo que tinha sido uma força muito relevante ao longo dos anos 70 e 80, no século passado, né, e que a partir dos anos 90 começou a perder força, já tinha uma força quase que residual, né? Mesmo a eleição, no caso dos católicos e católicas, do Papa Francisco, não foi capaz de reverter essa tendência na Igreja Católica. Essa ofensiva, no caso da Igreja Católica, da extrema-direita, do fundamentalismo católico. E a gente assistiu à erupção, não apenas desta extrema-direita fundamentalista católica, mas também a evangélica, né? A extrema-direita evangélica, que essa sim passou a ser a líder, a grande protagonista do fundamentalismo no Brasil.
Então o canal surgiu, ainda que debilmente, imagina, né? Um canal no YouTube, mas com uma ideia de que não, é possível sim contrapor outro projeto de espiritualidade a este projeto do fundamentalismo agressivo, do fundamentalismo que clama pela morte em vez de clamar pela vida, né? Clama pelo ódio em vez de clamar pelo amor. Então, estamos aí, né? Programa hoje, então, de número 2004. Aquilo que era um projeto pessoal individual continua sendo um projeto pessoal, mas tornou-se um projeto de tanta gente, né? Carla Pavão, o reverendo Eduardo Henrique, Pedro Henrique, Pedro Vasconcelos, Faustino Teixeira, tanta gente que foi chegando, né? Aí a Adriana de Nanã, tanta gente que foi chegando ao longo dos tempos, né? Hoje é um canal que nós somos aí algo como 20 voluntários, né, que sustentamos uma programação de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana. Todos os dias da semana, pelo que sou muito grato a todo mundo e muito grato a todo mundo que também acompanha o canal, faz parte do canal, assistindo, comentando e contribuindo. Um aspecto importante desses anos todos foi essa colaboração, que foi fundamental. A gente tem basicamente quem sustenta a programação na frente das telas são pessoas voluntárias, mas nós temos 3 estagiários e, claro, sempre tem algum investimento, né? Tem que pagar o registro do canal, tem que eventualmente fazer algum investimento, numa câmera, numa iluminação, prover capacidades maiores de apresentação para algumas das pessoas que se disponibilizam a estar aqui. Então, muito obrigado também a todo mundo que tem sustentado financeiramente o canal ao longo desses anos todos. A gente optou por não ter, nós não temos chat, ou melhor, não temos superchat, não temos programas de membros, o canal é gratuito, vocês veem, não passa nenhum tipo de anúncio, foi uma decisão nossa também, né? Até porque você não tem controle sobre essa chamada publicidade programática do YouTube, então a única maneira de sustentação do canal é o nosso programa de assinaturas, né? Um programa de assinatura simples. A gente tem um objetivo de enriquecer ninguém, ao contrário, que é apenas manter o canal no ar. Eu entendo, a gente tem tido uma queda no número de assinantes ao longo do tempo. Claro, as urgências são tantas, né? As dificuldades são tantas. Então, eu tenho certeza que entendo que assim seja. Mas se você puder, colabora com a gente aqui na descrição do vídeo. Tem o link para o nosso programa de assinaturas, nosso projeto de assinaturas. Está aqui no link para você, se você puder colaborar e ajudar. Pois bem, já desde a semana passada, mas não apenas eu, o reverendo Eduardo Henrique, com destaque, temos tratado, ele que mora lá em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, desta tragédia do Rio Grande do Sul. Então, muita coisa tem nos impactado, né? Das mortes, né? Tantas mortes, né? Hoje estou falando sexta-feira, já estamos chegando a 110 mortos contados, 135, 136 pessoas desaparecidas, ou seja, um horizonte ao final dessa tragédia, talvez chegarmos a 250, 300 pessoas mortas, né? Muitas pessoas feridas, né? Nessa altura do campeonato, conta-se as 400, 500 pessoas desaparecidas, 1,5 milhão de pessoas deslocadas de suas casas, como se fossem suas guerras, como se fossem guerras, mais de 300 mil pessoas em abrigos, efetivamente. Então, um cenário que a gente nunca viu aqui no Brasil, né? Há, inclusive, mobilização até internacional de solidariedade ao Rio Grande do Sul. E cenas, né? Cenas de pessoas sendo içadas de helicópteros. Agora, né, vimos essa cena de salvação de um cavalo, cachorros, né, bebês, pessoas mais velhas sendo carregadas pela inundação. Cenas tocantes, efetivamente. Mas, e esse é um tema que eu tenho me indagado com isso, eu queria, na verdade, partilhar essa indagação, essa pergunta, essa questão com você que está nos assistindo. E isto é um
tema que perpassa todas as espiritualidades, todas as formas de religiosidade do planeta, exceto o fundamentalismo. O fundamentalismo, ele vai pregar que existe um todo bem, que existem pessoas de bem, que as pessoas são boas ou más, e que as pessoas adeptas ao fundamentalismo religioso são as pessoas boas. Isto não é fé, isto é fundamentalismo, isto é fanatismo, isto é, no limite, picaretagem. Não existe ninguém todo bom, nem todo mal, todo ruim. Não existe. É um patrimônio comum de todas as religiões, de todos os caminhos de espiritualidade, a reflexão de que o bem e o mal caminham sempre juntos. Cada um de nós, cada pessoa, nós somos, eu gosto muito dessa imagem que vem dos beneditinos, né? Eu que fiz essa trajetória de viver durante 2 anos no mosteiro, todos nós carregamos, somos contradições que andam. Somos contradições que andam o tempo inteiro. Todos nós carregamos, vamos dizer assim, as sementes do bem e do mal. Esse conflito entre as encruzilhadas que cotidianamente se colocam diante de nós. Que caminho fazer? Que caminho escolher? Isso superpassa esse conhecimento. Isso não é uma teoria, é um conhecimento, na verdade, é uma maneira, é um olhar milenar para a humanidade. A humanidade, com a humanidade da sua história e a trajetória pessoal. Está um pensamento, é uma constatação consolidada, isso no cristianismo, né, no judaísmo, no islamismo, nas religiões afro, nas espiritualidades indígenas, é líquido e certo isto. Nós somos capazes de todo bem e somos capazes de todo mal. E somos capazes de todo bem e todo mal ao longo das nossas vidas. Eu estou com 65 anos de idade. Quem acha? Desconfie de alguém que fala: eu tenho sido uma pessoa boa a vida inteira. Desconfie. Não existe isto. Eu tenho 65 anos de idade, eu sei bem os crimes que cometi. Talvez nem saiba todos, nem tenha consciência de todos os crimes, todas as maldades, todas as escolhas equivocadas que fiz ao longo da vida. Fiz boas escolhas. Trilhei bons caminhos, mas não trilhei apenas bons caminhos. Não fiz apenas boas escolhas, no sentido de escolhas que me fizeram aprofundar-me em meu caminho de humanidade e de integrar-me aos códigos da vida, da natureza e do cosmos. Não foi sempre assim. Mas a minha questão, a minha indagação, quando a gente olha para essas situações limite, como a tragédia de Porto Alegre, é assim: o que faz uma pessoa escolher lançar-se de maneira empática à solidariedade, a estender a mão àquela outra pessoa que está sofrendo no meio de uma enchente? E o que faz uma pessoa fechar a mão e ser capaz de todo tipo de maldade numa situação dessa? A gente tem visto saqueio de casas, assaltos a casas, e algo que particularmente mais me impactou, e creio que todos nós, é esta sequência de denúncias de mulheres, especialmente meninas de 6 a 10 anos, sofrendo assédio e estupro nos abrigos. Está aqui, né? Inclusive, nesta quinta-feira, foram presos 6 suspeitos de estupros nos abrigos, em Porto Alegre. Não é só em Porto Alegre, não, em Porto Alegre, Canoas e Viamão. Esses são 6 presos, então dá para imaginar a quantidade de casos que tem acontecido. Mas a minha indagação hoje, minha questão que eu queria partilhar com você: o que leva a pessoa
numa situação limite dessa, a ir por este caminho, né? Abrir sua casa para acolher quem está sofrendo, né? Quem tem um barquinho, colocar o barquinho nas ruas inundadas e sair acolhendo, sair salvando pessoas. E o que faz? Pessoas também, são pessoas. Estuprarem meninas, saquearem casas de pessoas que foram obrigadas a fugir da inundação e uma série de outros crimes e maldades. O que nos faz escolher um lado e outro? As situações limite são sempre situações em que esse caminho de escolha se coloca radicalmente. Não é só na inundação em Porto Alegre, né? Em todos os outros eventos limite críticos, isso acontece. Isso acontece numa favela muito pobre. O que leva numa favela, uma parcela, em geral a parcela majoritária, a sustentar um cotidiano de luta, de solidariedade, de abertura aos demais e a outros, né, e enveredarem pelo caminho da maldade mais torpe, mais absoluta. Eu convivi durante 2 anos na favela de Paraisópolis, em São Paulo. A imensa maioria das pessoas é isso, como lá no Rio Grande do Sul, né? A imensa maioria das pessoas ou está cuidando cotidianamente das suas vidas numa situação limite, isso não é pouca coisa, né? Lutando pela sua sobrevivência de maneira digna, de maneira de cabeça erguida, ou está indo até além disso, né? E estendendo a mão para outra pessoa na situação limite. Mas você tem também, né? E eu assisti a alguns casos lá, ou tive conhecimento, tive contato com esses casos, de homens em geral, né, que estupram meninas, né, agressões absurdas. Um tema atual tem sido esse do genocídio promovido pelo Estado de Israel, que nos causa tanta indignação, né? Pensar como é que uma comunidade, a comunidade judaica, que sofreu nos campos de concentração na mão dos nazistas, agora está sendo algoz dos palestinos e palestinas em novos campos de concentração, promovendo morte similar à morte das câmaras de gás, promovendo genocídio de um povo. Como é que é possível, né, que frações relevantes de um povo que sofreu isto tudo esteja impondo o mesmo sofrimento a outro povo? Agora, lá atrás, nos campos de concentração, na Alemanha nazista, na Polônia, em outros lugares, você tinha também fenômenos similares. Você tinha pessoas, e não eram só judeus, né? A gente sabe que os campos de concentração estavam habitados também por católicos e católicas, comunistas, ciganos e ciganas, né? Pessoas com deficiências de uma maneira geral. O que faz uma parcela daquelas pessoas, numa situação limite daquela, né? A gente vê as fotos das pessoas em carne e osso, nos campos de concentração, estenderem a mão, serem solidárias, construírem redes de empatia no interior do campo de concentração. E o que faz outras pessoas serem algozes dos demais? A gente sabe, né? Das pessoas que eram os feitores, como os feitores de escravo aqui no Brasil, os negros feitores de escravos, que eram os guardas nomeados pelos nazistas para massacrar seus irmãos judeus e judias, como aqui no Brasil, né? Nas fazendas de cana-de-açúcar, em que alguns homens negros, em geral homens, né, aí aceitavam ser escolhidos como feitores, né, capazes de perseguição e tortura a seus irmãos e irmãs negras. O que nos faz, afinal, escolher um ou outro caminho? Sinceramente, podemos ter algumas hipóteses, mas eu não tenho a resposta. Eu não tenho a resposta. Uma hipótese plausível é a biografia, a construção familiar. Quem é criada numa família, num lar, família qualquer que seja a constituição, né? Família chamada tradicional, ou a família com
unicamente com a mãe liderando, a família de mães lésbicas, de pais homossexuais, trans, tanto faz a construção da unidade familiar. Então, em tese, quem foi criada, quem conviveu num ambiente familiar pautado pelo amor, em que pese todos os conflitos, né? Não vamos nos iludir, né? Quem é que não sofreu traumas severos por conta da relação com seu pai e sua mãe? Quem é que não sofreu, né? Eu fico olhando algumas pessoas que idolatram seus pais e suas mães até a idade mais senil e fico pensando, nossa, pessoas que não conseguiram avançar, não conseguiram amadurecer ao longo da vida, porque eu sou pai, eu sei bem o mal, o bem e o mal que eu causei aos meus filhos, e assim é com todo mundo. Tem um livro do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, que ele tem um momento que ele fala isso, né? Nós, quando somos crianças, idolatramos nossos pais. Na juventude, os odiamos. Na idade adulta e na velhice, ou os perdoamos ou adoecemos eternamente. Então, é claro, quem vai seguir, quem não vai construir um processo terapêutico, quem não vai construir um processo reflexivo, capaz de perdoar o pai e a mãe, terá muitos problemas, mas também quem chegar ao final da vida com a ilusão de que seu pai e sua mãe foram todo bom, fizeram tudo de bem e tudo de mal, tem problemas, né? Não amadureceu ao longo da sua trajetória pessoal, porque isso é comum a todo mundo, né? Essa potência de bem e mal que os pais e mães nos fazem. Mas vamos dizer, de uma maneira geral, você pode ter lares nos quais está prevalecendo, no qual prevalece ao longo da história um núcleo amoroso central e lares de desamor, né, de agressão, em que não há toque, né? Não se toca, as pessoas não se tocam umas às outras, há uma agressividade permanente. Então, em tese, nós podemos dizer, bom, quem vem de um lar amoroso tende a ir para né, esse lugar da solidariedade, né, da capacidade de empatia. Quem vem de um lar destruído ou de um lar pautado pela violência, em tese, vai para um outro caminho. Mas, olha como é complicado. No mesmo núcleo familiar, a gente tem irmãos que tomam caminhos de vida completamente diferentes. Muito distintos. Muito distintos. A gente vai ter um irmão capaz de solidariedade e empatia, de uma maneira geral, na sua vida, em que pese a contradição que vivencia, e vai ter outro irmão que vai ser um estuprador. Então, isso não nos responde. É claro que um lar amoroso, ou um lar no qual predominam relações amorosas, para ser mais preciso, pode propiciar um ambiente de florescimento de uma humanidade mais aberta. Mas isso não é garantia. Não é garantia. Mesmo porque neste lar amoroso, as relações são tão complexas que um irmão pode ter sido alvo de todo o amor, vamos dizer assim, e outro irmão se sentir rejeitado nesse mesmo lar. E aí vai construir um caminho de ressentimento, de ódio ao longo da vida. Então, não é simples assim. A educação na escola é um elemento fundamental. Mas na mesma escola nós vamos ter pessoas com opções tão distintas. E nós sabemos, as escolas são fundamentais hoje, por exemplo, para proteger as meninas dos estupros que acontecem nas famílias. E nós sabemos, né? Mais de 80% dos estupros de meninas mesmo, no país, acontecem no âmbito familiar. As escolas são lugares de proteção para essas meninas. Mas, ao mesmo tempo, e eu tenho assistido tantos depoimentos, né, de pessoas, por exemplo, meninas negras, que são humilhadas, né? O fenômeno do bullying, né? As escolas são também ambientes de tortura para as crianças. Então,
A escolarização é um elemento? É um elemento, mas não explica por completo esse caminho de opção. A maneira como as relações vão se desenvolvendo ao longo da vida, né? Quem vai tendo, por sorte, ou algum outro motivo, né, esta possibilidade de encontros amorosos ao longo da vida, e quem não vai tendo, e quem não os tem. Mas mesmo pessoas que tiverem encontros amorosos ao longo da vida podem acabar se desviando. Ou seja, gente, eu não tenho resposta para isso. Né? Religião. Quem foi educada dentro do universo religioso tende a ir para o caminho do bem, vamos dizer assim. A gente sabe que isso é uma farsa. Né? É claro que ambientes religiosos abertos favorecem o desenvolvimento de uma humanidade, mas ambientes não religiosos, de uma espiritualidade laica, de uma espiritualidade ateia, inclusive, ou agnóstica, também o favorece. E o que a gente vê nas igrejas é o que a gente vê, né? Olha os escândalos, né, dos estupros de meninos e meninas na Igreja Católica. Olha o que acontece nessas igrejas fundamentalistas. Também não responde. Então, a minha indagação, a minha questão, sem resposta, e acho que a gente deve ir procurando, né? Ir procurando. Quem procura, acha. Será que vamos achar? Que é assim, o que faz com que nesses momentos limite em que a nossa humanidade é testada ao máximo, haja quem escolha o caminho da solidariedade e quem escolha o caminho da agressão? O que nos faz? É uma questão, né? Em geral, nós que estamos aqui assistindo, imagino que todo mundo que está aqui assistindo vai dizer, não, numa situação dessa eu vou ser solidário, eu vou ser empático. A primeira questão é, será que eu seria solidário e empático numa situação dessa? Será que todos nós que estamos aqui nesse diálogo seríamos? Como eu disse, hoje não tenho nenhuma pista de resposta, inclusive. Nenhuma pista de resposta. É mesmo uma indagação, e é uma indagação até de fundo angustiante, né? Angustiante, uma pergunta sem resposta. É um grande o que será? O que será? É isso aí. Partilho com vocês essa indagação, essa pergunta, esse questionamento e, por que não dizer, essa angústia, né, em relação aos caminhos da humanidade, aos caminhos que nos fazem. Paz e bem. Paz e bem.